Olá turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, semana passada, na aula passada, a gente viu um questionário, né, falando um pouco sobre as danças que nós vimos, né, durante esse período aí de que iniciou o segundo bimestre, que foram as danças de massa, né? O axé, o funk, a swingueira, as danças de rua, não é isso? E aí a gente finalizou a dança com dança de rua, e aí semana passada, na aula passada, vocês responderam um questionário voltado para o conteúdo de dança, não é isso? E aí a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de segundo bimestre. Como o próprio nome aqui já está dizendo, o conteúdo de segundo bimestre é dança e luta, né? Então a gente encerrou dança e a gente vai iniciar luta, tá bom? E aí a gente vai começar esse conteúdo novo dentro do segundo bimestre, conteúdo de luta. Nesta aula você aprenderá sobre uma luta chamada Taekwondo, tá? Ela é uma luta corporal. Por que luta corporal? Porque não se utiliza de nenhum equipamento, como faca, espada, como a esgrima, por exemplo. A esgrima se utiliza de uma espada ou florete. No caso aqui, não se utiliza de nenhum outro equipamento a não ser o próprio corpo, então é chamado de luta corporal, tá certo? Então, vamos lá dar início ao Taekwondo. O Taekwondo é uma arte marcial, é um esporte olímpico ou um modo de vida. O Taekwondo tem a ver com violência? Será? A gente está vendo aqui, ó, chute, soco, mas a gente também está vendo aqui uma proteção de cabeça, a gente está vendo aqui uma proteção no tórax, né, no tronco, e a gente também tem no próprio pé, na própria perna, existe a caneleira que vem junto até o dorso do pé, que a gente chama de peito do pé, certo? É um esporte, é uma luta marcial, né? Uma arte marcial, é uma luta corporal, tá certo? Então, a gente está vendo aqui essa imagem de um registro, né? A imagem acima está no túmulo real da dinastia Goguryeo, certo? Então, é uma arte marcial de origem coreana, tá? Mais precisamente na Coreia do Sul. Então, acredita-se que ela atravessou os anos 3 depois de Cristo e 427 depois de Cristo. Então, é realmente milenar, né? É uma arte marcial milenar, porque esse registro aqui estava no túmulo da dinastia, né? Desde aquela época, os princípios do Taekwondo estavam presentes. Então, a imagem encontrada no túmulo da dinastia Goguryeo é um vestígio da existência de uma luta semelhante ao Taekwondo na Coreia, desde a antiguidade. Então, não é que o Taekwondo ele surgiu no ano 3 depois de Cristo ou 427 depois de Cristo. Não se tem, na verdade, não se tem o ano da origem, né, em específico. Há registros que esses movimentos aqui, tá certo, dessa imagem aqui, se assemelha ao Taekwondo da Coreia, tá certo? É através de vestígios como este que os arqueólogos realizam um trabalho minucioso e vão reconstituindo parte da nossa história.
Então, por que o homem luta desde os primórdios de sua existência? Alguém sabe dizer? O homem, ele luta desde os primórdios da sua existência para a sua sobrevivência, né? A gente sabe que por exemplo, na selva existem vários animais grandes e pequenos também. Então, nessa época aqui, o que é que acontecia? Ninguém ia no supermercado porque não existia supermercado para se alimentar. E aí o que é que acontece? O homem, para sua sobrevivência, para ele não morrer de fome, ele tinha que caçar e pescar. Só que nessa caça e nessa pesca apareciam também oponentes, no caso, quem está caçando, e aí vai pegar a sua presa, então você acaba lutando. A pessoa, no caso, na época, acabava lutando para conquistar aquele território, por exemplo, para conquistar o seu próximo alimento, para não morrer de fome, e até mesmo lutar contra animais maiores, né? Antes de conhecer os fatos da história do Taekwondo, reflita sobre a questão acima e compartilhe suas ideias com seus colegas. Eu acabei de falar, logicamente, que esse slide que eu estou passando, essa aula que eu estou passando para vocês, ela era para ser presencial, né? Então isso aí a gente ia conversar um pouco na sala de aula, abrir uma discussão, mas infelizmente a gente tem que falar por aqui, né? Então eu não tenho como ter uma resposta imediata de vocês agora que eu estou gravando esse vídeo, né? Então eu acabei de explicar o porquê o homem luta desde os primórdios para conquistar seu território ou um território vizinho, para sua sobrevivência, para caça, pesca, para sua alimentação, ou se no caso aparecessem animais maiores querendo lhe devorar, né? Então você tinha que ir para o combate, na verdade. Então, observe a filosofia do Taekwondo. No Taekwondo, além das regras do esporte, temos regras de convivência que se baseiam nos princípios que você conheceu e norteiam a conduta dos esportistas, dentro e fora das competições. É um estilo de vida. Então, gente, a frase aqui é bem simples. Assim como não há sociedade sem lei, não há esportes sem regras. Por exemplo, todo e qualquer lutador de qualquer arte marcial que seja, existe uma filosofia de vida, existe um estilo de vida, tá? Então, quem for aprender a lutar judô, karatê, taekwondo, jiu-jitsu, boxe, muay thai e outras diversas lutas corporais aí que existem pelo mundo afora, todas elas existem uma filosofia de vida, um estilo de vida. E no Taekwondo não é diferente. Existem regras, assim como a gente tem as nossas leis, as leis dos homens, né? Por exemplo, na escola não é permitido o uso de boné. Então, é uma lei dentro da escola que determina que a gente não pode assistir aula de boné. Assim como as regras existem para o Taekwondo, para qualquer luta corporal. Como, por exemplo, eu vou aprender a lutar Taekwondo para ter vantagem e sair brigando pela rua. Se tem esse pensamento, nem entre para fazer nenhum tipo de arte corporal, de arte marcial corporal, de luta corporal. Porque a primeira regra de qualquer luta corporal é se comportar, não utilizar aquelas técnicas que você aprendeu naquele local para aprender o Taekwondo, no dojo, que é a sala de judô, para aprender. Pronto, por exemplo, existem técnicas do Taekwondo de chute e soco. Você não pode utilizar essas técnicas para brigar no meio da rua, porque uma coisa é briga, outra coisa é luta. Na briga não existem regras.
nas lutas, sim, existem regras. Além de existir as regras, existe também o respeito ao seu oponente, né? Tanto é que a gente pode até ver no UFC, por exemplo, que está em alta hoje. O UFC nada mais é do que uma competição específica, tá? Aquilo ali é o MMA. O MMA, traduzido para o português, é chamado de artes marciais mistas. Então, se está falando de artes marciais mistas, isso quer dizer o quê? Que é um conjunto de artes marciais, todas juntas, para cada um no seu estilo, e você vai lutar um contra o outro. Sangra, sangra. Existe fratura, existe fratura. Existe estrangulamento, técnicas de estrangulamento, chave de perna, chave de braço, existem, certo? Então, mas assim que acaba a luta, o que é que acontece? Um cumprimenta o outro. Então existe regra e existe respeito mútuo. O que é respeito mútuo? Respeito tanto de minha parte como do meu oponente. A gente apenas está lutando, não está brigando. Assim que acaba o tempo, vida que segue, aquilo ali não vai para o lado pessoal, tá? Então, todas as instituições precisam ter regras baseadas em seus princípios. Sua escola tem regras que devem ser respeitadas por toda a comunidade escolar para uma convivência harmoniosa. Eu acabei de citar o exemplo do boné, não é isso? Então, as regras de sua escola baseiam-se nos princípios de solidariedade humana e nos ideais da educação brasileira. Tá certo? Aqui tem clique na imagem para saber mais sobre a filosofia do Taekwondo, porém não dá para clicar aqui agora, tá certo? Então, assim como existem os princípios, né, de cada luta corporal, de cada arte marcial, existem também os princípios da solidariedade humana, né, para a gente ter as nossas regras na nossa escola, não é isso? Acho que ficou bem explicado aí. Então, esta filosofia, pedra fundamental do Taekwondo, guiará os estudantes sensatos desta arte marcial, alimentando-os a viver. Então, qual é a filosofia, na verdade? O que é que os alunos do Taekwondo ou de qualquer outra arte marcial eles devem seguir? Então, no caso do Taekwondo, existem esses 9 princípios aqui, olha. Incline-se a ir onde o passo possa ser forte e faça o que é importante de ser feito, ainda que difícil. Bem marcante essa frase, né? Para a gente analisar aí. Incline-se a ir onde o passo possa ser forte e faça o que é importante ser feito, ainda que difícil. Ou seja, tudo que você encontrar de dificuldade, você não deve achar que não vai dar. Você sempre tem que achar que deve dar, o passo tem que ser forte e faça o que é importante de ser feito. Não deixar de fazer porque o primeiro empecilho que acontecer na sua frente, não, esse cálculo de matemática, por exemplo, essa fórmula que o professor de matemática acabou de passar é muito difícil, eu não consigo não, nem vou tentar mais, porque não adianta, não entra na minha cabeça. E aí é que está esse primeiro ponto aqui, né? Incline-se a ir onde o passo possa ser forte e faça o que é importante ser feito, ainda que difícil. Então, a gente deve seguir, mesmo encontrando dificuldades, e não parar no primeiro obstáculo que a gente encontrar pela frente, né? O 2, seja suave com o débil e firme com o forte. Vamos dar um exemplo de combate, tá? Então, já que a gente está falando de luta corporal, então, por exemplo, se eu encontrar um oponente mais fraco que eu não preciso humilhá-lo e atingir com força, por exemplo, para eliminar ele muito e humilhando. Não.
seja suave com o débil, ou seja, eu sei que eu tenho condições de ganhar daquele oponente, que ele é muito mais fraco que eu. Por exemplo, eu com 35 anos e meu filho com 6. Então o que é que eu posso fazer? Eu sei que eu vou ganhar dele, porque a minha estrutura física é muito maior do que a dele. Só que eu posso... O chute que eu dou para uma pessoa do meu porte físico e da minha idade não é o chute que eu vou dar no meu filho de 6 anos treinando com ele taekwondo, por exemplo. Então eu vou amenizar para equiparar e aí a gente ter uma luta de igual para igual, tá certo? O ponto 3. Esteja contente com o que você possui, mas nunca com o seu conhecimento. Essa frase é importantíssima da gente levar para a nossa vida também, né? Não só quem é aluno do taekwondo lá, né? Quem está estudando taekwondo, quem está treinando taekwondo. Então esteja contente com o que você possui. A gente deve ser feliz com o que a gente adquiriu. Por exemplo, conhecimento. Só que o que a gente tem... Pronto, vocês são o 8º ano. Mas vocês podem estar contentes com que o conhecimento que vocês adquiriram no 6º ano, no 7º ano e que estão adquirindo agora no 8º. Mas a gente não deve estar contente nunca com o conhecimento que a gente adquiriu até agora. A gente sempre deve buscar mais conhecimento, mais e mais e mais. Então, por exemplo, eu terminei no 3º ano do ensino médio, no outro ano eu estava na faculdade. Quando eu terminei a faculdade, fiz pós-graduação. E ainda hoje, por exemplo, nos dias de aula de vocês, à noite eu estou num curso voltado para a área de educação física. Então, conhecimento, a gente não deve estar contente com o conhecimento que a gente adquiriu até agora. A gente tem que sempre buscar mais conhecimento, sempre estar aprendendo coisas novas, tá certo? O item 4 lá, ó, sempre termine o que começou, seja grande ou pequeno. Qualquer tarefa da sua vida, o que você se propôs a fazer, termine. Essa frase é importante. Nunca deixe em aberto. Tá certo? Então, se você está determinado a fazer alguma coisa, sendo grande ou pequeno, você deve terminar. Terminar o que começou. Se você começou, termine. Tá certo? Ponto 5. Seja um mestre complacente para todos, indiferente à religião, raça ou ideologia. Isso também, essa frase 5 aqui, esse ponto 5 aqui, voltado para os alunos, quem está estudando ou treinando taekwondo, ela serve para qualquer ser humano, né? Então não precisa ser um mestre do taekwondo. Se você é mais velho do que os demais, por exemplo, se você tem irmão mais novo, se tem primos e por aí vai, o que é que você deve fazer? Você deve ser indiferente com aquelas pessoas, independente se é mais nova, se é mais velha. E se você tem aquele conhecimento e gosta de repassar o seu conhecimento, vai ser indiferente à religião, à raça ou ideologia de cada um. E aí a gente deve respeitar o que cada um é, certo? Ponto 6. Nunca reconheça a repressão ou ameaças no segmento de uma nobre causa. Também muito interessante, né? Nunca reconheça a repressão ou ameaças no segmento de uma nobre causa. Ponto 7. Ensine atitudes e sabedoria antes com ações do que com palavras. Também voltado para o taekwondo, mas para a nossa vida, né? Então a gente pode ensinar a muita gente mais velha ou mais nova que a gente com as nossas atitudes, né? E sabedoria, a gente não precisa estar falando. Se a gente tomar certas atitudes, as pessoas vão identificar, né, o seu lado positivo aí, tá bom? Ponto 8.
sempre seja você mesmo, embora as circunstâncias possam mudar. Ou seja, sempre tenha aquela sua mesma opinião, mesmo que com alguns tipos de circunstâncias pode mudar. Por exemplo, a gente está passando por um período de pandemia e existem várias pessoas com vários pontos de vista. Por exemplo, de querer sair às ruas porque isso é algo político para derrubar o presidente, o governador, o prefeito, quem quer que seja, né? Já eu sou da situação de que deve ficar em casa para evitar a aglomeração. Por quê? Porque os hospitais estão lotados, enfim, vocês já sabem o que é que acontece. Porém, essa minha opinião diante de algumas circunstâncias pode mudar, como por exemplo, como é que eu vou ser a favor de ficar em casa e que as pessoas fiquem em casa, e aquelas pessoas não têm um salário fixo. Então, como é que elas vão ter dinheiro para sustentar sua família? Então, essas pessoas devem procurar ir trabalhar, procurar emprego para poder ter o sustento da sua família agora, com precaução, né? Usando luva, usando máscara, lavando sempre as mãos, sempre higienizando para não ser infectado e não passar para sua família. Então, eu tenho o meu ponto de vista, seja sempre você mesmo, embora as circunstâncias possam mudar. Então, quem puder ficar em casa, fique em casa, e quem não puder, para poder levantar o sustento da sua família, deve ir. Então, eu estou mudando o meu jeito de ser, de pensar diante dessas circunstâncias. E o ponto 9, seja um eterno mestre, que ensina com o corpo quando jovem, com as palavras quando velho e com os preceitos morais depois de morto. Ou seja, o que é que ele fala aqui do eterno mestre? Independente de taekwondo, a gente está levando todos esses pontos aqui para o nosso dia a dia, tá? Que ensina com o corpo quando jovem. Então, se você é jovem, você é saudável e pode demonstrar com o corpo, ótimo, maravilha. Mas com o passar dos anos, além disso, você adquire conhecimento. Lembra lá do conhecimento que aqui, ó, no ponto 3, nunca fique contente apenas com o conhecimento que você adquiriu até agora, porque a gente aprende todo dia algo diferente. Então, com as palavras quando velho, ou seja, com o conhecimento que você adquiriu ao longo da juventude, e se puder escrever alguns pontos, alguém escreveu isso aqui, depois que você morrer, com os preceitos morais depois de morto, ou seja, as pessoas vão lembrar das suas atitudes como corpo, com palavra, e depois que você morrer, o seu jeito de ser, como é que foi, qual foi o legado que você deixou para as outras pessoas que ficaram aqui, né? E aí temos também o juramento do praticante do taekwondo, que é observar os princípios do taekwondo, esses princípios, né? Respeitar o instrutor e meus superiores. Isso aí a gente leva para a vida também, né? Porque a gente respeita o nosso colega e respeita os mais velhos também, como pai, mãe, seu responsável, os professores, a gestora, a coordenadora e por aí vai. Nunca fazer mau uso do taekwondo. Lembra lá que eu falei um pouco atrás sobre a prática de qualquer luta corporal para o dia a dia, para eu me beneficiar numa briga de rua. Então, nunca fazer mau uso do taekwondo. Ser campeão da liberdade e da justiça e ajudar a construir um mundo mais pacífico. Ou seja, quem pratica qualquer luta corporal, qualquer arte marcial, tem a finalidade e o objetivo de construir um mundo de paz, né? Então, fica aí essas dicas, essas informações voltadas do taekwondo, mas para que a gente possa levar para o resto da vida, não é isso? Então, agora a gente vai ver um pouquinho mais, né, de quando surgiu o taekwondo e alguns princípios, os golpes, os alvos e os alvos mais visados, tá?
A origem, né? O Taekwondo nasceu na Coreia, mais precisamente na Coreia do Sul, a partir da unificação de sistemas de defesa pessoal, o Subakgi e Taekyon. Eram dois sistemas de defesa pessoal que deram origem ao Taekwondo, tá certo? A história: o Taekwondo se espalhou na Coreia para o mundo nos anos 60 e é um esporte olímpico desde 1988. E qual é o significado do Taekwondo? Significa o caminho dos pés e das mãos, onde Tai é pé, Kwon é mão e Do é o caminho. Mais para frente a gente vai ver o Judô, por exemplo, tá? Então, o Do é caminho e faz parte da filosofia de cada luta corporal, tá? Os princípios do Taekwondo são a cortesia, Ye-Ui, a integridade, Yon-Shi, a perseverança, In-Nai, autodomínio, Guk-Ji e espírito indomável, Baek-Ju, Bu-Gu. A tradução não está muito fiel não, mas é mais ou menos por aí, tá certo? Então, os princípios do Taekwondo são a cortesia, a integridade, a perseverança, o autodomínio e o espírito indomável, tá? Os golpes, o pé é a parte do corpo mais utilizada nos golpes, mas isso é a parte do corpo mais utilizada, mas isso não quer dizer que, como o próprio nome já diz, Tai, pé e com mão, então os golpes são com pé e mão, tá? Através de socos e chutes, mas se utiliza muito mais o pé com os chutes, tá certo? Os alvos proibidos: não é permitido chutar nas costas, até porque, como vocês viram aqui atrás, como é que vai ser permitido chutar nas costas se aqui nas costas não tem proteção? Então, por isso que é proibido chutar nas costas, mas tudo que está sendo protegido é válido, tá certo? Dar soco no rosto e chutar abaixo da cintura nos órgãos sexuais. Então a gente, onde é que a gente não pode? Dá para ver aqui, ó, onde não tem proteção. Proibido chutar nas costas, no rosto e também na parte íntima, né? Apesar de que todos eles usam uma proteção chamada de coquilha, tá bom? Os alvos mais visados: o rosto, no caso a cabeça, né, onde tem a proteção, e o abdômen são os alvos mais visados nesta luta. E o 8, as regras são necessárias para uma convivência harmoniosa no esporte e na vida. Então, tudo que tiver regra é o que faz com que haja harmonia, não tenha conflito, não tenha briga. Gente, por hoje é só. Hoje não vai ter vídeo explicativo, porque eu mesmo já expliquei um pouco sobre, tá certo? E semana que vem a gente vai ver uma outra modalidade de luta corporal, tá bom? Hoje a gente fica por aqui e eu vou passar a atividade no grupo, tá certo? Um forte abraço a todos.